Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Preto Podcast. Salve! Salve! Salve, Thiago Azevedo. Salve, Mohamed Ali. Estamos iniciando mais uma transmissão do Preto Podcast. Preto Podcast, Afroempreendedorismo por Afroempreendedores. Essa é a plataforma para você se desenvolver, conhecer, ouvir de novos e antigos, pessoas que já têm uma caminhada no afroempreendedorismo, no empreendedorismo, né? Que você vai se conectar agora. São histórias incríveis, especiais que a gente vai trazer aqui. Hoje é mais especial ainda, tenho muito respeito, muito carinho por essa pessoa. De um tempinho que a gente conhece, troca figurinha e fica esperando assim um tempo para poder falar com ela. E ela dá super atenção, agradecer pela presença, né? Agradecer a Madá. Seja bem-vinda ao nosso podcast, nosso Preto Podcast. Madá da Negrife. Isso. A dona que manda na Negrife, que... É a CEO, né? A CEO nos moldes atuais, É. CEO da Negrife. Muito É obrigado. mulher que manda e desmanda. Super agradeço. Na verdade, meu sobrenome agora é Negrife, né? Porque quando as pessoas falam, e aí, Madá, tá Negrife? Eu digo, porque eu sou tímida, né? Então, mas super gratidão, né? Vocês são dois queridos e é um prazer a gente estar aqui, bater esse papo e levar isso mundo afora. Gostei, mundo afora, essa é a proposta mesmo. Essa é a ideia. Salvador, Bahia, Brasil. Salvador, Bahia, Brasil, mundo. Vamos falar um pouco, Thiago, agradecer a galera que já está seguindo a gente, já se inscreveu lá no Instagram, no YouTube também, se inscreveu no YouTube. Galera, segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, a gente precisa dessa força de vocês, está fortalecendo esse movimento, está fortalecendo essa comunidade. Então segue a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, ouve a gente no Deezer, né, No Thiago? Fala aí, Spotify. Deezer no Spotify, escolhe uma das duas, que é a agregadora que você quiser ouvir pra gente. O pra que você... tem baixado no seu celular. Isso, que tiver baixado no seu celular, você ouve o Preto Podcast, @Preto Podcast, PODEcast. Vamos lá, né? Vamos lá. Fique à vontade, Thiago. Vamos lá, Madá. A gente começa aqui com a história com a estratégia da pessoa contar a sua história, se apresentar, quem é seu pai, sua mãe. Eu já perguntei a você onde é que você nasceu, já para você ficar à vontade antes da gente começar a gravar, para saber de onde é que você vem, qual é a sua história, como é que começa Madalena Silva. Madalena Silva, já sei tudo de Madalena, eu sou amigo, ó, de um tempo. Íntimo. Madalena Silva, né? Engraçado, uma menina que nasceu em Ondina, né? E aí aquela coisa de ter um terreno enorme, nesse terreno tinha a casa de outros primos, então eu cresci ali naquela correria, jogando gude, empinando a raia, andando de bicicleta, tomando banho de mar. E aí, de repente, a gente tem que se mudar para a boca do rio, né? E aí... uma realidade completamente diferente, né, da que eu vivia lá em Ondina, apesar de que também perto da praia, isso, né, graças a Deus, mas eu morava em Ondina de qualquer maneira, apesar de ter ali 7, 8 anos, é o que eu lembro mais, né, filha de Dona Estelita e seu Nicâncio, meu pai funcionário público, aliás, minha mãe também, mas minha mãe costurava. E aí eu sempre observei, né, isso que ela fazia. Ela trabalhou na escola de teatro. Então eu ia com ela para o trabalho e via aquelas roupas enormes, aquelas fantasias, os atores para lá e para cá. Então eu cresci nesse mundo, sabe, no mundo colorido, no mundo alegre e no mundo de possibilidades. Porque quando eu começo a olhar a roupa como possibilidade, foi justamente a partir desse olhar que Dona Estelita trazia para mim, de estar lá na escola de teatro, de estar também na escola de dança, porque ela trabalhou também na escola de dança, então era muito movimento, muita cor, sabe, roupa, os figurinos que eram produzidos, então acho que aquilo ali eu estava absorvendo sem nem saber onde me levaria, eu só absorvia. E aí fui crescendo naquele hábito. Ela era costureira, ela fazia roupa. Não tinha essa coisa de comprar roupa pronta. Então, acho que eu tinha muito esse colorido, essa ideia de coisas diferentes na mente. Então, eu estava sempre pedindo. E aí, aquele tecido ali do sofá pode virar uma roupa, pode ter um bolso diferente. Então, eu acho que eu virei estilista, criadora, antes mesmo de entrar na faculdade, antes mesmo, né, de ter aí toda essa caminhada de estudo mesmo.
Ah, você passou pela academia também para qualificar a sua estratégia de negócio. Foi antes da Negrife ou pós-Negrife ou no processo de divulgação da Negrife? Foi antes. Na verdade, surgiu em Salvador um curso no Senac, um curso de moda no Senac. E aí eu digo, poxa, ó, minha cara, né? O coração palpitou ali. Eu digo, poxa, massa. Mas eu não sou aquela estilista de traço, sabe? Aquelas pessoas que hoje em dia nem tem mais na loja. Você chegava numa loja de tecido, tinha ali o estilista. Sim, eu tenho desenhava a Você roupa. escolhia o tecido, aí o cara Isso, fazia aquele desenhava. desenho e dizia, ó, mas eu não sou essa estilista de traço, eu sou uma pessoa de ideias. Eu gosto de ver o tecido, jogo no corpo, jogo no chão e começo a pensar aquela roupa. Então, quando surgiu esse curso de moda no Senac, aí eu estava lá, toda tímida, aí eu ainda disse, eu não sei desenhar, como é, né? Mas eu tinha articulação na minha cabeça de saber o que era um vestido curto, um vestido longo, se ele tinha zíper, se ele ia ter botão, se ele ia ter gola. Você conseguia visualizar já a roupa naquele... Exato, então assim... Isso eu é já tinha, especial, né? É, porque justamente acho que por essa... A referência da sua trajetória, mãe, aquela coisa que você exato, vivenciou na sua os infância. lugares que eu andei, Exato. né? Então, como eu trago essa coisa de muito colorido, de muito movimento, pô, você andar dentro da escola de teatro, você andar dentro da escola de dança, sabe? Então, eu estava absorvendo tudo isso sem nem saber, né? Que aquilo ali dentro estava sendo uma sementinha que estava, né, ali, ó, ganhando... No inconsciente, né? Vai se transformando, é massa isso, né? Que é a referência que você vem trazendo da sua história, né? Da vivência com sua mãe, do seu dia a dia, e se transformou o que é a sua vida hoje. Isso aí é maravilhoso. Eu queria- sem nem esperar, né? É isso que eu ia te perguntar. Você sonhava em, tipo assim, ter uma marca, ter uma loja, ser Madak tem, tipo assim, a gente anda no Brasil, eu ando no Brasil, deixa eu dizer a você, Madá no Rio de Janeiro tinha Madá, tinha uma mulher de vestido e tinha uma pessoa vendendo, e eu falava, Madá aqui a gente se encontrou por acaso nas ruas de São Paulo, Foi, Benedito se encontrou em São Calixto e Paulo, tal. foi. Eu queria saber de você, Madá, como é que você começou a construir assim a marca, né? Negrife, como é que nasce a Negrife, né? Qual foi o embrião assim que você acha, além depois de sua mãe, dessa história? Se eu disser que foi sem planejamento, você acredita? Muito. Muito. Porque assim, aí eu, tanto que quando eu vou fazer alguma entrevista, eu digo, porra, eu detesto aquela pergunta, onde você quer estar daqui a 5 anos? Porque é trajetória, o que vai acontecer, o que vai rolar, então eu não sei, sabe? Então, assim, foi acontecendo muito que... Natural. Sabe, natural e realmente sem planejamento. Então, eu tinha, né, essa bagagem que eu guardava em algum lugar de mim, né, ali em mim, sem acessar muito. E aí, de repente, eu entro nesse mundo. Eu começo a trabalhar no Teatro Vila Velha. E aí, ou seja, de novo, já, né, mais madura ali no meio dos artistas, de todas as possibilidades. Artista é um ser mais livre, é um ser que está ali disposto, não. Eu visto isso porque eu sustento vestir isso. Né? Eu gosto de colorido, eu gosto de misturar. E quando eu me vi naquele meio do teatro, aí eu disse, poxa, eu acho que dá para fazer umas pecinhas e começar a mostrar essas pessoas aqui. Então eu comecei meio que sem estratégia. Eu dizia, não, eu tenho esse tecido, o que é que você gostaria? Então eu comecei fazendo encomendas, né? A pessoa dizia, eu gosto de um vestido mais soltinho, mais curto, então eu começava a imaginar aquilo. E muito também a partir da pessoa, né, que estava ali na minha frente. Comecei a produzir muito, né, ali para as pessoas do Vila Velha. Jorge Washington, o meu primeiro cliente, assim, assíduo, né? Rapaz, eu ainda. lembro na minha adolescência, tá muito longe não. Tão breve, Rapaz, porque Madá e foi na esse tempo lá atrás. eu morava com meu tio, né? E a referência que eu tinha de roupa de meu tio era Negrife. Não... Meu tio, e aí, quem fez essa camisa? Pô, a Madalena, que Madak fez. E aí toda a roupa que meu tio chegava, as calças largonas que eu gostava, diferente, as bermudas, as camisas, as batas, eu ficava maluco, velho. Madak fez. E ele não emprestava ali, não emprestava. Mas a referência que eu tenho de moda, assim, da moda afro, da moda através da Negrife, é através de Jorge Washington mesmo. Meu tio, um grande abraço para ele. Parceirão. Parceiro nosso. Parceiro. E eu via isso, essa liberdade no costural, essa liberdade no estilo, né?
A pessoa vestiu o estilo. E eu, como eu andava também muito nesse meio urbano, né? Eu via muita coisa. E a minha pergunta para você, Amaral, o empreender, você falou que vem de forma natural. Abriu um horizonte para você? Ele te mostrou que poderia ser algo rentável, muito rentável? Assim, eu não pensei também, assim, por esse lado, né? Eu tenho um amigo que ele já tinha loja, uma loja de modinha, e aí eu perguntei, o que você acha de eu abrir uma loja ali na Carlos Gomes e tal? Ele disse, amiga, vá, se você vender 10 mil, sei lá, por mês, tá bom, comece, vá, porque ele já tinha, né, essa trajetória, mas ele, o que? Ele viajava para São Paulo e pegava a roupa pronta. A minha história seria uma outra história. E é muito engraçado que você fala, e é legal citar essa referência de Jorge, porque era uma pessoa que estava disposta. Então eu fazia camisa que eu botava um botão de coco enorme, botava um botão de coco diferenciado e ele estava ali jogando. Então eu pegava um tecido que não era um tecido convencional, eu gostava de andar em loja de tecido de cortina, porque tinha uns tecidos diferentes, então eu pegava aquilo, misturava e ele estava ali. Então ele realmente chegava, tanto que até hoje, imagine quantos anos já se passaram, você só faz roupa para George Washington. Você só faz roupa para George Washington. Eu também acho. Ele é um grande, ele é o seu grande, que assim, George Washington, fala de George Washington bem, não é mal. Era um cara nos anos 90, 2000, onipresente. Todas as festas e lugares sociais, você estava com George Washington e ele estava com suas roupas. Era o grande cara que, tipo assim, seu grande... Manequim, né? Manequim. Grande modelo. Isso, grande modelo. Você está falando das coisas das lojas de cortina. Seu processo criativo, como é que acontece? Ele é muito visual, né? Eu tenho que pegar, tenho que estar ali com tecido. Eu, às vezes, né, quando estou assim numa loja de tecido, eu vejo a pessoa chegar com um desenho, com uma amostra, ou pegar a amostra para desenvolver. Não, eu compro, eu olho para o tecido e digo, poxa, isso aqui vai dar algo. Aí eu gosto assim de estar em casa, jogar aquele tecido assim na sala e começar a viajar. Poxa, esse aqui vai ficar mais legal para fazer uma blusa, um vestido curto, um vestido longo. Esse eu posso misturar com aquele. Então, às vezes, eu tenho, né? Eu compro tecidos lisos também e vou comprando os estampados. Então, às vezes, quando eu jogo tudo, eu digo, porra, combinou, que massa, o tom perfeito. Porque ainda tem isso, né? Essa coisa de você combinar. Então, às vezes, eu tô lá na loja, não tô, como eu falei, com a amostra lisa. Não, eu vou comprando e na hora que aquilo casa, assim, pô, que massa, acertei, puxa, isso aqui tá bom, que possibilidade. Então, é justamente isso. A criatividade, ela vem ali, sabe, na hora, sabe, de olhar e dizer, poxa, isso vai ficar bom se eu fizer isso. Então, o meu processo é esse. Não tem aquele processo de desenhar a roupa e depois escolher o tecido. Não, eu gosto de estar no tecido. Você quer ver Madalena feliz? Largue ela numa loja de tecido. Oh, maravilha! Algumas horas, um cafezinho. Ave Maria, nem precisa de cafezinho, nem precisa. E tem até um fato só para ilustrar, porque assim, eu pensava que quando eu fosse à África, né, algum país da África, eu iria enlouquecer quando eu visse, né, aqueles tecidos africanos todos e tal. Só que antes de ir a Moçambique, eu fui para Nova York. E aí, eu já adiantei, né, a história, mas tudo bem. Mas é porque, assim, quando eu cheguei em Nova York, era uma loja de tecido africano. E aí tinha muita coisa, muita coisa. E aí eu ainda gravei um vídeo, eu disse assim, eu faço o quê? Enlouqueço, porque eu fiquei realmente, assim, sabe, em êxtase total, vendo. Era a primeira vez, né, que eu tinha contato com aquela quantidade de tecido africano. E era uma loja de africanos lá em Nova York. Mas aí, assim, o tempo estava corrido, né? Não deu para me esbanjar tanto, mas foi, assim, uma experiência única. E eu acho que foi até uma experiência melhor mesmo do que eu vivi, né, em África, porque foi a primeira. Né? Nossa. Então, a primeira é sempre a primeira. Falando dos tecidos africanos, a gente sabe que cada região ou cada país tem um jeito do tecido africano, uma técnica de pintura diferente. E eu vejo você com aplicações particulares, né? Queria que você contasse sobre essa sua, não é a sua estratégia, mas assim, essa coisa que tomou a cidade, aí tomou Salvador,
aí depois tomou outros estados, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. E aí você vai citar mais lugares, porque você chegou no Brasil todo mesmo, eu tô ligado que chegou no Amazonas, viu? Eu queria que você falasse primeiro sobre essa coisa da sua identidade, né? De pintar grandes tecidos e tal. A gente tem uma cultura aqui na Bahia de outros nomes que a gente vai trazer aqui da moda também. Pronto. A gente vai citar, mas eu quero que você fale sobre aquelas grandes bonecas, sobre isso, como é que você parte para isso. Para isso. Eu acho que foi o primeiro impacto, porque assim, a gente não tinha essa representatividade, a gente não era visto. Aí, como eu sempre digo, a gente via camisa com Madonna, com banda de rock, mas a gente não via uma camisa com a negona de turbante, de trança, de dread, não tinha isso. E principalmente em tamanhos, porque teve gente que diz assim, poxa, a roupa parece um outdoor. Sim, por que não? A gente tem que mostrar a nossa cara mesmo. Então, eu não comecei estampando uma boneca com 15, 20 centímetros. Eu comecei estampando uma boneca com 80 centímetros, que você chegava e era pá, né? Para você ver aquilo. Então, eu me inspirei muito nas mulheres da minha família. E quando eu começo a fazer esses rostos, né, eu comecei a nomear com o nome das mulheres. Ah, tia Naí, né? Então era Black Naí, Black Firmina, que era minha avó, Black Lígia, Black Lourdes. Eu comecei a nomear com as mulheres da minha família, que eram as grandes referências mesmo para mim. Então, eu começava a desenvolver essas estampas. Eu tenho um design gráfico. Eu, na verdade, eu sou design de moda. Então, não sou eu quem desenvolvo as estampas que vou ali mesmo para o desenho. Então, eu tenho um design gráfico que trabalha comigo desde quando eu peguei uma foto minha 3x4 e dei a ele para que ele desenvolvesse a logo da Negrife. E foi justamente assim, através de uma foto. E ele está comigo esse tempo todo, então a gente bate a bola. Não, eu quero assim, tem que ter expressão, tem que ter altivez, tem que ter, sabe, poder na imagem, tem que ter sensualidade. Então, não sabe, se tiver uma imagem com a cabeça baixa, um brinquinho, uma coisa pequena, não, sabe? Não tem que ter expressão. E aí, isso eu fui entendendo ao longo do tempo. Fiz a primeira imagem, que ela era preta e branca, e aí ainda na Biblioteca Central você registrava essa imagem. Então eu, fiz essa primeira imagem preta e branca, era uma black, que ela, com as mãos nos seios, e aí consegui registrar na Biblioteca Central. Depois mudou, você não conseguia mais fazer isso aqui, e aí dali eu fui vendo, poxa, as pessoas gostam. Então assim, hoje eu estou há quanto tempo de Negrife? Tem gente que chega na loja hoje e que diz, não, eu quero roupa com boneca. Tem gente que não gosta. Há quanto tempo, Madá, já na estrada? Conte aí esse segredo pra gente aí. Eu sempre me perco nessa conta, né? Sempre me perco. Mas assim, de trajetória, porque como eu falei, quando eu entrei no Vila, eu comecei a produzir essa roupa. Então essa roupa, ela ainda não tinha a identidade que ela tem hoje, da forma que ela tem hoje. E aí eu comecei, tanto que eu nunca falo sobre isso, eu comecei com uma outra marca, que na verdade poucas pessoas ouviram falar, Jorge é quem mais sabe, ele se acaba, era a linha branca. Mas por quê? Porque assim, como eu falei, eu moro em frente à praia, né? Então eu olhava assim a linha do horizonte, e aí terminou aquela coisa. Então eu criei uma marca que era um tubo de linha, e aí saindo, e realmente o nome das primeiras peças saíam com o nome Linha Branca. Você perguntar, Jorge vai pela etiqueta, ó, Linha Branca, Lázaro Ramos, Linha Branca, a galera conheceu realmente com essa etiqueta Linha Branca. E eu fui amadurecendo, porque eu acho que é justamente isso o processo, você ir amadurecendo. Então, eu crio, que na verdade o nome Negrife eu ganhei de presente. Então, tiro essa coisa de linha branca, aí vou para aquele processo de fazer etiqueta, vou ter coragem de fazer 5.000 etiquetas, 3.000 etiquetas. Então, assim, vou mudando o processo, mas no dia a dia. No dia a dia eu vou transformando isso. Então, mudo o nome da marca. Então, eu acho que assim, Negrife, mais ou menos ali em 2000, 20 anos, eu já começo... Tem o quê? 22, a gente já está em 2022, eu já começo a maturar ali esse processo de Negrife. Madá, quando você fala desses 22 anos de história da Negrife, a gente passa por um caminho muito longo. E quando a galera vê o bate-papo aqui, a galera vê descontração, você falando dessa história, muita alegria nessa história. Nesses 22 anos de caminhada, quais foram os maiores desafios que você enfrentou dentro do que a gente chama de empreendedorismo? Quais são os percalços, as partes mais difíceis?
os momentos mais difíceis, porque a galera precisa saber que empreender não é só mil maravilhas. Existe um trabalho muito forte por trás disso. Então, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Assim, realmente, né, não só louros, né? A gente tem toda a correria e, assim, eu fico vendo Madalena ali no começo. Então, para ter coragem de abrir a loja, né? Então, porque eu vendia na sacola. Eu estava ali, levava, estava aqui, levava e estava seguindo dessa forma. As pessoas iam na minha casa olhar o que é que tinha. Então, o primeiro desafio, na verdade, vem com essa coisa de abrir loja. Então, eu estava ali para me tornar uma empreendedora, uma empresária e sem saber. Porque aí tudo bem, abrir loja, mas eu não pensei em tudo. E aí tem que contratar alguém, você tem que ter um CNPJ. Então, coisas que foram surgindo e cada hora eu dizia, tem isso, tem isso. Então, assim, por exemplo, eu estava com a loja aberta. Já tinha quase um ano e eu não tinha contador. E aí, depois uma amiga, não, meu pai é contador e tal. Aí ele disse, você está aqui esse tempo todo e a loja não tem CNPJ? Eu digo, não, tem que ter CNPJ, Então, por isso que eu digo que não teve aquela coisa de programar, sabe? De articular tudo, né? Eu primeiro preciso registrar, abrir empresa, fazer, contratar, entrevistar, não. A caminhada foi dando ali, né, régua e compasso mesmo. Então, assim, até entender o processo. Então, já aconteceu de, por exemplo, eu me programar a dezembro. A gente se programa muito com branco, né? Ano novo. Aí chegar a pessoa na loja e dizer, tem amarelo? Eu dizia, amarelo? Amarelo? Tem amarelo, dizia, quer dizer, eu tinha feito uma programação de comprar branco, porque era final de ano, ano novo. Aí as pessoas chegavam, amarelo, eu dizia, meu Deus do céu, e agora? Então, assim, a minha trajetória, ela tem uma trajetória leve. Não é dizer que tudo foi sempre fácil, mas as coisas foram realmente acontecendo e eu digo que assim, eu não tive grandes dificuldades, sabe? Quando eu consegui alugar a loja, eu fui articulando quem é que vai ficar, como é que a gente faz, e foi ficando, e as pessoas foram conhecendo a loja e as coisas foram acontecendo. Eu fui tendo mais dificuldade, eu digo, para entender o processo, sabe? Para me ver enquanto empresária, enquanto uma pessoa que tem que pagar impostos, que tem responsabilidades, que você tem que ter a máquina do cartão, que você tem que saber quanto é a sua taxa de cartão, que você tem que saber se você vai fazer uma antecipação, se você não vai fazer uma antecipação, se você vai comprar tecido daquele fornecedor, cadê o fornecedor que eu vou comprar tecido? Então, assim, eu digo coisas que eu fui tendo que aprender, sabe? No desenvolvimento pessoal, que você Sim, fala. nesse desenvolvimento de saber como é ser empresa. Porque enquanto eu não era empresa, eu entrava numa loja, vou ali numa loja da Avenida 7 e vou comprar 3 metros de tecido. Vou fazer aquela roupa e vou vender para poder ter de novo aquele dinheiro. Mas quando você tem que ter um contato com uma fábrica, de você comprar 50, 100 metros de tecido, que aí você tem uma nota fiscal, que aí você tem um boleto com data para pagar. Então, assim, tudo isso foi no processo. Tem um prazo do fornecedor que ele lhe aplica, mas você ainda não recebeu ainda a venda para fazer. Tem toda uma estratégia, né, Madá? Que na verdade eu não montei. Eu fui descobrindo. Não montou. Né? Eu fui descobrindo. Então, pô, esse fornecedor aqui, ele te dá 30, 60, 90. Não, aquele dali te dá 30, 60, 90, 120. Pô, como é? Aí você tem antecipação do cartão. E aí você vai fazer antecipação, qual é a taxa dessa antecipação? Não, eu vou deixar cair com 30 dias, sabe? Então, coisas que eu fui tendo que entender. E aí, assim, eu comecei só, eu nunca tive sócio, né? Quando eu abri a loja, eu tive uma amiga que ela entrou comigo, colocou as peças dela na loja, mas a gente dividia horário de ficar na loja, ela tinha a marca dela independente da minha. Então eu posso dizer que assim, eu nunca tive sócio, então eu não sabia mesmo como as coisas eram feitas. Tanto que eu dei esse exemplo do contador, que chegou e disse, você não tem CNPJ? Porque eu não tinha. Eu abri a loja sendo pessoa física. Então, até eu me tornar pessoa jurídica, eu entender que dia 20 a gente tem Simples Nacional, que quando você contrata um funcionário, você tem FGTS, que você sabe, então tudo isso eu fui ali absorvendo no processo, porque eu fazia tudo só. Eu corria para comprar o tecido, eu corria para levar esse tecido para a costureira, eu corria para estar na loja, então eu fazendo tudo só. E aí depois eu fui entendendo que eu podia ter
um funcionário, que eu podia ter 2, que eu podia ter 3, que eu podia, sabe? Então o processo foi acontecendo e amadurecendo. O verdadeiro defender e atacar, cruzar e cabecear. Bem isso. Jogando em várias posições. Mas essa também é uma realidade do empreendedor brasileiro, né? Do afroempreendedor brasileiro, que é esse papo que a gente faz aqui. Como você está dizendo que não foi, como é que se diz? Foi tudo no improviso, tudo sem ter o quê? Como é que você vê o cenário hoje? Tipo, você não teve um processo de instrução logo de cara, mas como é que você vê o cenário hoje para um empreendedor? Tipo assim, para mim, que você já deu uns conselhozinhos, quais são os conselhos para quem vai começar? E como você vê o cenário? Primeiro, quais conselhos você dá para quem vai começar? E depois, como você vê o cenário? Se tá bom, se tá ruim. Porque assim, se eu ficasse pensando, olha, eu vou botar tudo no papel, eu vou ter X de aluguel, para entrar na loja eu vou precisar de arara, vou precisar de cabide, vou precisar de um balcão, mas e aí, vai ter um ar-condicionado, vai ter um ventilador? Se tudo isso eu tivesse colocado no papel antes, eu não teria coragem, porque aí eu ia dizer, poxa, o ventilador custa X, é o ventilador que eu vou botar ou é o ar-condicionado? Poxa, um balcão novo custa X, poxa, eu não tenho. E aí, eu vou procurar usado, vou começar, mas assim, se eu tivesse colocado realmente tudo no papel, eu teria medo de ver aquela planilha e dizer, eu preciso de X para começar. De onde eu vou tirar X? X? Né, de onde eu vou tirar? Então, assim, eu não fiz isso. Então a questão, né, Madá? A gente não é herdeiro, né? A gente não vem alguém que dá uma base pra gente, dá um colchão pra você começar e você vai caminhando ali naquele colchão macio, naquela história. Vou retornar ali, minha mãe e meu pai vai ajudar, já vai pro desafio, né? E assim, eu acho que quando você fala essa coisa herdeiro, assim, eu acho que a gente herda muita força, né? Eu acho que a gente traz isso mesmo, né, no sangue, na nossa história. Então, as mulheres que, né, carregaram seus balaios por aí, né, para poder alimentar, subir os morros e tal. Então, isso é muito forte, isso está na gente. Então, Madalena, se você for pensar, ela não tinha nem, talvez a palavra seja, necessidade de empreender. Porque, assim, como eu falei, eu sou, né, filha de Dona Estelita e seu Nicâncio, eles eram funcionários públicos. Eu estudei a vida toda em escola particular. Eu não conheci essa realidade de uma escola pública, tanto que quando eu me mudei para a Boca do Rio, e aí que eu comecei a conhecer as pessoas ali da comunidade, aí o pessoal dizia, poxa, lá da merenda, na escola da merenda, como é isso? Porque não era a minha realidade, né? Como é isso, uma escola que dá merenda e tal? Então, assim, se eu fosse seguir a ordem, meus pais batalharam para que os filhos tivessem educação ali para seguir, para poder fazer uma faculdade. Então, assim, somos 3 filhos, né? E eu fui a última a decidir qual era a faculdade que eu ia fazer. Meus irmãos não, fizeram aquela emoção de fazer vestibular na UFBA, de ver a lista, de ficar esperando o resultado que saía na rádio. E aí, como eu sou a caçula, eu já vim de uma outra realidade. Poxa, eu não quero nada disso, não quero fazer direito, não quero fazer pedagogia, não quero fazer medicina, não quero fazer nada disso. E aí eu fui deixando o tempo passar até surgir aquele curso de moda que eu falei. E aí entender que aquilo me contemplava, né? Então, eu digo que assim, a dica é começar, sabe? Se você tem esse desejo, se você pode começar ali, mesmo que devagar, eu acho que você tem que começar. Agora, hoje, as coisas são mais fáceis. Você tem a internet, você tem todos esses cursos, você tem essa galera que já caminhou, né? Você tem uma Madá da vida como que já você, caminhou. para passar essa experiência. A gente aqui é aula, só um cortezinho no Madá. Aulas. Pegue todas as instruções, volte agora. Anote. Pegue o caderninho e volte. E aproveite e se inscreva aí agora no canal da gente, Preto Podcast. E siga a Madá também, né? Siga a gente aqui no YouTube e siga a Madá, @Negrife. Daqui a pouco a gente vai marcar a Madá aqui, falar pra Madá passar o endereço. Mas eu queria que você continuasse, voltasse, porque eu precisava dessa deixa aqui da pessoa que a gente, tipo assim, a gente tá com você e aí a galera tem que voltar pra pegar o caderninho pra anotar as dicas. Queria que você falasse como é que você vê essa caminhada de hoje mesmo, assim. Pronto, então assim,
Eu acho que começar, né, lógico, é o grande passo. Porque assim, eu tive medo. Eu tive medo de não ter a grana para pagar o aluguel. Eu tive medo de... Porque eu não tinha mesmo a grana para poder comprar o tecido, mas eu comecei comprando 1 metro, comprando 2, depois eu estava tomando cartão emprestado. Eu tomava cartão emprestado até do vendedor que me atendia na loja. Então assim, porque eu acho que no caminho realmente a gente encontra anjos, sabe? Então, eu acho que as pessoas viam que eu tinha vontade mesmo de fazer e dizia, poxa, Madá não tem grana para comprar R$ 300 de tecido, mas eu posso emprestar meu cartão a ela porque eu confio. E eu tive isso, né? Desse vendedor mesmo que me emprestava o cartão, eu comprava. Obrigado você, viu? Vendedor aí que... Sabe? Depois os amigos, quem tinha cartão, pô, seu cartão tem quanto de limite? Não, empresta aí, porque eu preciso comprar. E aí você vai até o dia que você pode ter o seu cartão, em que você está gerando um fluxo e o banco te oferece um cartão de crédito com limite maior. Mas, como eu disse, se Madalena não tivesse começado. Então, assim, como eu falei, se fosse para seguir a ordem, não, Madalena, né, acabou o 2º grau, ia fazer vestibular, fazer a faculdade dela para seguir, talvez, como uma funcionária pública. Mas aí eu quebro a regra da família, né? Eu começo a empreender, mas eu vejo que eu já gostava de empreender mesmo, eu já gostava de ter o meu. Por quê? Teve uma época que eu fiz sequilho, eu fazia sequilho. Aí sabia fazer um sequilho que era bem gostoso, tal. Aí fazia, minha mãe levava, meu irmão levava. Quem é que pode levar? Já tinha aquela e graninha ali. continua, porque se você continuar, você me fala para você comprar. Deixa o pau continuar. O menino é velho. Biscoito, eu já tá falando aqui, eu já tô pensando já no cafezinho. Me convide pra gente fazer essa conversa lá na próxima, na sua loja. Deixa o sequilinho lá. Tá vendo? De repente, pode ter lá, porque as pessoas fazem isso. Tá? Você chega na loja, tem lá sequilho da Madá, por que não? Tá vendo? Por que não? Olha aí. Mais um novo lançamento. Dá, e aí? Mas aí é isso. Então, a Madalena fazia sequilho. Então, o pessoal de casa se movimentava para poder, né, vender aquele sequilho. E quando eu não produzia, que ainda não tinha chegado nessa fase de comprar tecido para produzir, eu ia muito para as feiras do centro de convenções, que aí o pessoal de Goiânia, o pessoal, né, de fora trazia roupa e comprava roupa em pronta entrega para revender. Então, e aqui em Salvador tinha algumas também, que aí eu frequentava e dizia, não, como é? Só pode pegar a partir de 11 peças. Pegava, vendia, já vendi biquíni, já vendi camisa. E aí tudo isso foi um processo de amadurecimento para ter o meu, para chegar no meu. Porque às vezes tudo bem, você pega pronto, mas não é aquilo que te agrada 100%. Você pega pronto porque é o que tem no momento. E aí eu fui justamente, então, se você perceber, era aquela coisa, tentei aqui, tentei ali, tentei aqui, até o dia em que, como eu disse, aquela sementinha já estava dentro de mim, era uma coisa que eu fui guardando desde a época em que eu acompanhava minha mãe, e aí um dia eu consegui botar isso para fora. E aí como é que eu entro na loja? Floresceu, né? Como é que eu entro na loja com medo de não ter a grana para pagar o aluguel, sem ter grana para comprar o balcão novo, cabide de plástico, sabe? Então eu fui justamente formatando a história com o que eu tinha, sabe? Com o que eu tinha. Entrei, aí assim, era aquele ventilador mesmo, que tinha lá o ventilador quebrava, e aí como é, sobe, arranca, tira, faz, carrega pela Avenida 7, vai ali para consertar. Loja cheia. Entendeu? Loja cheia, graças a Deus, assim, sabe? Sempre de fila, né? De fila, tanto que durante a pandemia, quando eu retornei para a loja, depois do período que a loja ficou fechada, quando eu desci a escada, eu me emocionei, né? E eu desci a escada gravando um vídeo. E aí dá para ver minha voz ali já, né? Embargando, porque a emoção de descer aquela escada e conseguir abrir minha loja de novo. Porque teve gente que com a pandemia não conseguiu. Né? Não consegui, durante a pandemia eu tive que me reinventar, eu não gosto de aparecer, mas tive que botar minha cara, né? Tive que botar, tive que fazer vídeo, eu tive que dizer quem eu realmente era, que eu gosto desse sorriso largo, eu tive que me mostrar dessa gargalhada, eu tive que me mostrar mais para quem não conhecia a Madá, idealizadora da Negrife, né? Então... Não, é Madá Negrife, é sobrenome já. Madá, eu quero aproveitar, porque você já deu a deixa aí.
que é a deixa importante. Endereço da loja, dessa primeira loja, porque agora você está no shopping. E aí eu vou falar de estratégias de crescimento com você depois que você disser sobre a loja aí. O endereço da loja aí para a gente colocar aqui a sua logo e tudo mais. Endereço pronto. Rua Carlos Gomes, edifício Bariloche. A loja fica numa galeria, ela não é frente de rua. Tanto que com essa coisa do marketing, o povo disse, eu passei pela Carlos Gomes e não vi, porque o povo imaginava uma loja, acho que de 100 metros, com, sabe, um luminoso, assim, dizendo negrife, não é nada disso. É uma loja que você tem que descer a escada, fica numa galeria que ela dá acesso ao 2 de julho. Então, anota aí, Rua Carlos Gomes, edifício Bariloche. Lá está a negrife, a sementinha que a gente plantou em 2011. As redes sociais. @Madanegrife. Isso. Queria agora te pedir para falar sobre essa loja 1, embrião de toda a história da Cesta do Branco, onde tudo começou. Aí eu acho que você podia falar da Cesta do Branco, essa estratégia aí das batinhas e tudo mais, porque eu tô ligado. Eu tô aqui, olha só, é o mesmo mercado, mas assim, ela me dá conselhos, ela fala, por que você não faz camisa social? Por que você não faz isso aqui? Não perca a motivação não, compre em tal lugar. Essa é a pessoa. Eu queria que você falasse sobre isso, Madá, sobre essa coisa da Cesta do Branco, como começou, tudo mais. Até porque, assim, eu acho que essa coisa de dar conselhos, essa coisa de trocar, é porque não somos inimigos. Eu acho que a gente pode caminhar na mesma trajetória. Você fazendo seu trabalho, eu fazendo o meu. Eu acho que, assim, o que às vezes acontece não é só na moda, é quando existe a cópia. Mas quando eu digo uma cópia, é que você parece que pegou uma máquina de Xerox, botou ali e aí tirou o produto. Então, isso eu acho muito ruim. Uma vez eu estava na Copiarte para poder fazer a impressão, né, para poder revelar minhas telas, e aí o atendente da Copiarte disse assim, você viu a mulher com a roupa sua para poder, né, pegar a estampa e revelar, tirar xerox? Eu disse, poxa, eu não vi. Então absurdo. Isso eu acho que é um absurdo, mas enquanto você que vem, que tem seu trabalho, que desenvolve, que faz sua pesquisa, que busca, que tem um público que de repente pode ser até o mesmo. Então isso é fortalecimento. Isso é a gente dizer, poxa, ali tem Madá, ali tem Tiago, ali tem Mônica, ali tem Saraí, ali tem N Black, ali tem Preta Brasil, ali tem, pô, sabe, tanta gente que está aí no mercado hoje, sabe? Então isso é massa. E é massa quando aí você fala, poxa, o Black Money, e aí esse dinheiro está aqui, se não está comigo, está com outro, mas está circulando aqui. Então isso é muito bom, né? A gente poder estar fazendo essa troca. Então eu acho que... Qual foi mesmo a pergunta? Esqueci. Eu queria que você falasse da Cesta do Branco. Sim, que não é uma estratégia que você montou, mas que acabou virando uma marca sua, exato, né? De atividades e ações. Porque assim, como eu falei, eu sou designer de moda, né? Então passei 4 anos sentada ali, né, na cadeirinha da faculdade e tal. Mas lógico que eu trago muita coisa boa, certo? Dessa trajetória, trago muita coisa boa da academia. Mas coisas que eu desenvolvi e que, lógico, não foi a academia que disse faça assim, vá por aqui. Coisas que no dia a dia eu fui percebendo. Por quê? Cesta do Branco. Então as pessoas chegavam na loja, tem roupa branca? Tem roupa branca? Tem roupa branca? E então, assim, aquilo para mim foi me chamando a atenção. Por que as pessoas procuram tanto branco? Né? Então eu peguei aquele gancho do tem roupa branca e disse, não, já que as pessoas procuram tanta roupa branca, eu vou fazer a Cesta do Branco. E aí criei, né, a Cesta do Branco, onde eu tiro todas as peças da loja e coloco só peças brancas. E de ter gente na porta da loja, da hora que a gente abre, a hora que a gente fecha, e as pessoas comprando. E é muito legal isso. Por quê? Porque eu percebi isso na caminhada. E é o que eu venho falando o tempo todo. Sabe? Não tem um modelo pronto, você tem que observar. Então, se as pessoas procuravam roupa branca, por que roupa branca? Por quê? Porque muita gente é de religião de matriz africana, porque, né, Salvador, a cidade respira vestir branco dia de sexta-feira, né? Tem gente que às vezes não é tradicional. Por que não aproveitar isso? Sabe? Só que se você tá ali na caixinha, não, eu vou fazer assim, porque sou assim,
você não aproveita o que está ali, né, ao redor. Então, eu peguei essa sacada, fiz cesta do branco, fiz cesta das saias, fiz cesta do amarelo, e eu não foquei a cesta do branco como não branco, porque é Oxalá, porque é um dia de vestir branco, não. Eu peguei a cesta como o dia que se tinha mais movimento na loja, porque a gente ia produzindo as peças durante a semana, e dia de sexta-feira era onde se concentrava mais peças na loja, o dia que chegava mais peças. Então, era o dia que a gente tinha mais movimento. Então, tudo que eu fazia na loja era dia de sexta-feira. Já fiz a cesta das pretas, então era uma cesta para encontros e bate-papos. As meninas iam para a loja, todo mundo atendia, botei DJ dentro da loja, sabe? Então, fui desenvolvendo o que era possível. E é isso que a gente faz o tempo todo na nossa vida. A gente vai se adequando, né? A gente vai se adaptando ao que a gente tem. É a mesma coisa, se a gente pega a sobra da comida, no outro dia, aquela sobra ela vai virar um outro prato, né? Então, se você tem um movimento, se você tem um cliente que deixa uma deixa, você pega aquilo, aproveita e já cria algo em cima. Então, isso a gente sabe fazer muito bem, né? Ela falou da comida. Show de bola. Da comida, já vou falar aqui que a gente está na Casa de Rosa, Casa DI Rosa, Feijoada e Afins, esse espaço que a gente está gravando aqui, que está recebendo a gente, que a gente não falou antes, aí tem que falar mesmo, agradecer. Não pode me deixar de falar da Realeza. Presente novo, já falei que não devolvo. É meu. Todo menina. Essa daqui é carro-chefe, né? De quando começou. Vista Realeza. O canal é Vista Realeza, a marca é Realeza. Então segue lá, galera. Falando nisso, Madá, você tocou num ponto muito importante, um ponto que eu gosto de falar, que é o Black Money. Né? Quando a gente fala de Black Money, o que é o Black Money? É preto consumindo de preto. O que é que você enxerga? Quando a gente fala de Black Money, você vê isso como ponto positivo? Você acha necessário que isso aconteça para o desenvolvimento dos nossos? Sim, totalmente. Eu acho que é importante, como eu falei, a gente tem que estar nessa caminhada fazendo essa nossa história, já que estamos tendo essa oportunidade de empreender, a gente tem que estar, né, trazendo isso para que outros venham. E para os que estão aí, a gente, como eu disse, ninguém é inimigo, todo mundo está ali nessa trajetória, e eu acho que é super importante. Então, assim, a gente tem várias histórias, certo? Tem gente que não gosta de consumir de preto, pronto, tem. Não vou dizer que não tem, certo? Tem gente que vai chegar e vai dizer, eu não vou comprar de Madá porque eu não vou dar boa vida a ela. Tem, não vou dizer que não tem, não. Sim. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser realista mesmo com o processo. Eu vejo esse processo aí, Madá, como um reflexo da escravização, né? Muitas vezes a gente vê pessoas falando dessa forma, é naquela onda assim, porra, eu vou comprar de Madá, Madá vai ficar rica, eu vou continuar no mesmo lugar, sabe? Então, é com essa ideia que a gente também faz o Preto Podcast, a gente traz o Preto Podcast, para quebrar esse paradigma, né? E dizer que se você cresce, você gera mais oportunidades, você abre mais lojas, você emprega mais pessoas, você inspira mais pessoas a também abrirem negócios, né? E essa é a ideia. O Black Money que a gente trabalha, que a gente visualiza, é esse o Black Money. De gerar mais oportunidade, a Realeza abre loja, outras lojas e traz mais pessoas para pretas, né? Porque quando a gente tem essa visão de negócio, o Black Money ele serve para isso, não para a gente vai ficar rico e vai esquecer, não. A nossa ideia é trabalhar em comunidade, fortalecer os nossos, né? E por isso a gente fala do Black Money. Eu acho que é isso, que é super importante. Mas eu sempre ressalto isso mesmo, porque tem gente que eu acho que não está com essa consciência ainda. Então, tem gente que vai preferir chegar e comprar uma marca, ou tem gente que não se dá a oportunidade de conhecer, sabe? Porque aí tem gente que não sabe. Então, essa coisa de hoje estar no shopping é justamente isso. Pessoas que nunca viram a marca, pessoas que nunca viram uma marca, né, no poste da Negrife dentro de um shopping, então elas têm a oportunidade de passar e a estrutura da loja chama atenção. E elas entram... Fala aí dessa estrutura aí, Madá. Na moral, minha prima passou na loja e falou, velho, eu nem vou entrar na loja. Meu Deus, como é que pode uma loja que um cara de mulher preta e tal? Eu queria que você falasse aí da loja, como é essa estrutura, o tchan, a surpresa da galera mesmo. Assim, eu acho que a gente se boicota, viu? Às vezes a gente fica naquela coisa, ali não é meu lugar e tal. Então, assim, shopping pra mim, eu sempre tive aversão, eu não ando em shopping, né? Então, eu dizia assim, eu vou ter uma loja no shopping, mas assim, tudo faz parte do processo de você amadurecer. Shopping tem gente, né? Tem público, e por que não?
né? Por que não estar lá e descobrir essas pessoas, deixar que essas pessoas descubram você? Então, o shopping foi uma oportunidade que passou, eu fiz uma parceria, né? Primeiro com um amigo, e aí entrei nessa loja com ele, depois fui conversar e fui ver as possibilidades e consegui ter o espaço. E aí, como eu já tinha experiência, né, de ter aberto lá na Carlos Gomes, eu disse, não, eu vou enfrentar. E aí um amigo que é arquiteto ajudou dali, o outro carregou de lá e pinta de cá. E aí eu consegui, né, abrir a loja. Estou feliz com o resultado, porque, como eu falei, né, comecei. Então, fui quebrando realmente ali os tabus. Não, o shopping não é lugar para mim, cadê o público do shopping? Fui descobrir uma outra realidade e estou lá. Realmente a loja ficou bonita, é uma loja espaçosa. A gente, né, trabalhou com os tecidos da Negrife e é uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas a ver no shopping, uma loja, né, daquele porte, porque a gente tem as lojas que já são mais tradicionais e a Negrife chega com toda a sua identidade. Então está sendo muito importante descobrir um público novo e deixar que esse público novo descubra. Massa, muito massa. Posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, fique à vontade. A pergunta que não quer calar aqui da gente, que é a pergunta mote nossa, é se empreender para você é poder. Totalmente. Eu acho que o poder de saber quem é Madalena, né, de me descobrir enquanto mulher preta, de saber tudo que eu consegui alcançar. Então, eu acho que empreender é poder, sim, total. Eu acho que perfeito aí esse slogan, porque você descobre muita coisa a partir disso. Que massa. Madá, a gente, para finalizar, a gente pergunta, né, para nossos convidados, qual é a sua visão de futuro para o nosso povo? Você acha que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, que a gente ainda precisa melhorar, que a gente precisa estar mais em comunidade? Qual é a sua visão de futuro? A minha visão de futuro é a gente fazer acontecer. Eu acho que a gente vem fazendo acontecer desde sempre, tá? E a gente precisa continuar, né? Fazendo com que as coisas aconteçam. Eu acho que a gente tem que perder mais o medo, eu acho que a gente tem que arriscar, eu acho que a gente tem que se apoiar e tem que fazer. A gente já esteve lá no morro e a gente já desceu o morro e vai conquistando um pedacinho do asfalto, e eu acho que é isso mesmo. A gente tem que estar, a gente tem essa ideia mesmo de comunidade. Eu moro em comunidade, as pessoas acho que ficavam pensando, não, a Negrife ela já mora em Alphaville. Não, eu moro em comunidade, não tem isso não. E aí a gente vai fazendo acontecer a partir, porque isso aí é a nossa raiz, gente, sabe? Então, eu acho que tem futuro sim, essa juventude está chegando aí, está arriscando. Quantos empreendedores a gente ouve falar hoje? E eu fico lembrando que minha mãe queria ali produzir umas peças, ela não teve essa oportunidade de ter uma loja. Então eu, enquanto filha, chego, né, tenho uma loja, tenho esse título de ser afroempreendedora, de ser empreendedora, sabe? Então, isso é conquista, isso é trajetória. A gente vem caminhando e a gente vai caminhar muito mais. E essa trajetória tem aí o nosso poder para ir transformando essa história. Que massa, que massa. Muito feliz. Quero agradecer aqui esse Valdo, um clique, né? Um clique França, o cara que está aqui por trás das câmeras fazendo a produção. Gratidão, irmão. É isso, né? Muito obrigado, Madá, por estar presente, por nos trazer a sua identidade, essa alegria que você tem de falar do seu negócio. É isso que a gente precisa, né? De pessoas que fortaleçam o nosso negócio, o nosso afroempreendedorismo e essa positividade, né? Dizer que a gente pode, que a gente vai fortalecer cada vez mais esse momento, que a gente vai crescer. Eu já visualizo uma África 100, vocês, em futuro vocês vão entender o que é esse processo que a gente está encaminhando para fazer, porque enquanto afroempreendedores, a gente precisa estar em comunidade, aprendendo um com o outro e se desenvolvendo cada vez mais, né? Tiago, Te agradecer, velho. Essa 1 hora aqui, 1h30, não sei quanto tempo de bate-papo é importantíssimo nesse início de ano, né? Você que tem uma série de coisas aí, celular toca, 2 lojas. Agradecer aí por dispor esse tempo, sempre
muito parceira, muito disponível. Agradecer sempre pelo sorriso, pelos conselhos aí e pelo apoio que você dá a gente no início da caminhada e aqui iniciando assim, segunda convidada, né, da gente. Só pelo amor de Deus, de fevereiro tem que ter Mulher Black, George Washington, Madame Negrife. Pelo amor de Deus, viu? Continua essa história aí. @Preto Podcast, siga a gente, ouça no Deezer, no Spotify. YouTube, se inscreve lá, galera. A gente precisa de 100 seguidores pra gente começar a utilizar a plataforma de outras maneiras. Espero que você se inscreva e assista todos os episódios, vai te fortalecer muito, fortalecer a nossa comunidade, é sempre importante. Uma salva Valeu? de palmas, obrigado. Salva de Madá. palmas, obrigado, Madá. Até a próxima. Preto Podcast. Preto Podcast. Afroempreendedorismo por afroempreendedorismo.